Flamengo joga contra o Atlético Paranaense lá em Cariacica. E, enfim, esse estádio, o estádio Kleber Andrade, traz aí algumas lembranças para a torcida do Flamengo, principalmente referentes a 2016. Pois é, o Flamengo mandou lá em Cariacica alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer para vocês quais foram esses jogos, porque, por exemplo, o primeiro jogo que o Flamengo mandou em 2016 lá no Clebão, lá no estádio Kleber Andrade, foi pela Primeira Liga, quando o Flamengo derrotou por 1-0 o América Mineiro. Lembra da Primeira Liga? Aquele torneio que o nosso querido Eduardo Bandeira de Melo criou com alguns outros presidentes. Inclusive o Fluminense foi campeão da Primeira Liga uma vez. Pois é, o Flamengo derrotou por 1-0 o América Mineiro lá no Clebão, no Kleber Andrade. Bom, o primeiro jogo que o Flamengo mandou no Campeonato Brasileiro de 2016 foi pela 12ª rodada, porque, assim, explicando o contexto geral, o Flamengo, assim como o Fluminense também, eles estavam sofrendo um pouquinho por conta das Olimpíadas do Rio 2016 e eles não podiam mandar seus jogos no Maracanã e não puderam fazer durante um bom tempo. Então aí eles tiveram que mandar jogos em vários lugares. O Flamengo, por exemplo, mandou jogos em Brasília, em Natal e por aí vai. O primeiro jogo que o Flamengo mandou lá em Cariacica, em 2016, foi pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi contra o Internacional, onde o Flamengo derrotou o time gaúcho por 1-0. Gol do Ederson, lembra dele? Pois é, aquele que saiu contundido naquele jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo foi derrotado por 4-2, né? Lá em São Paulo, aquela entrada dura do jogador do Palmeiras. Depois também contundiu-se naquele jogo contra o Corinthians, aquela entrada dura do Fagner, né? Que ninguém esquece até hoje. Enfim, gol dele, o Flamengo ganha por 1-0 do Internacional. Depois, na 16ª rodada, o Flamengo recebe o América Mineiro. Naquele que talvez tenha sido o jogo menos lembrado lá no Kleber Andrade. Mas o Flamengo fez 2-0 com tranquilidade, mas sofreu um gol no finalzinho e quase tomou o gol de empate. Guerreiro e Alan Patrick fizeram os gols do Flamengo e Juninho descontou para o América. Naquela rodada o Flamengo ainda não tinha entrado definitivamente no G4, mas terminaria a rodada perto ali em sexto. Porque, assim, o Kleber Andrade em 2016 foi muito importante para o Flamengo estar na briga do título do Campeonato Brasileiro. Um dos jogos mais importantes dentre os que o Flamengo mandou lá no Espírito Santo, lá em Cariacica, foi no dia 6 de agosto, pela última rodada do primeiro turno. O Flamengo sempre jogava lá com o estádio cheio, né? 17.139 pagantes, no caso aqui desse terceiro jogo. O Flamengo derrotou o Atlético Paranaense por 1-0. Curioso, né? Flamengo e Atlético Paranaense de novo. Só que tem que ter uma diferençazinha na grafia do Atlético Paranaense. Era sem o H na época, tá? Hoje em dia, desde 2019, se eu não estou enganado, o Atlético Paranaense adotou o H e tirou o acento do E. Enfim, e foi um golaço, né? O Fernandinho deu um chute cruzado e o Mancoejo completou de letra. Lembra do Mancoejo e do Fernandinho? Pois é, o Fernandinho, aliás, foi um grande destaque daquele ano de 2016, por exemplo. E Mancoejo também jogou muito bem com a camisa do Flamengo, não só naquele ano, como em outros também. O Mancoejo disse que aquele gol na Argentina era um gol de taco, né? Quando você toca de letra de primeira. E aí, com essa vitória, o Flamengo dormiu na liderança com 34 pontos.
E aí dependia de tropeços de rivais, do Palmeiras, do Corinthians e do Atlético Mineiro. O Palmeiras e o Corinthians até não tropeçaram. Aliás, o Palmeiras e o Atlético Mineiro não tropeçaram. O Corinthians até tropeçou. Só que tem que aí o Corinthians empatou na pontuação com o Flamengo e isso fez com que o Corinthians continuasse na frente pelo saldo de gols, tá? Bom, e aí você tem o Flamengo mandou em Brasília um jogo contra o Grêmio na 21ª rodada. Aliás, esse jogo contra o Grêmio é histórico, né? É a estreia do Diego com a camisa do Flamengo, onde ele marca, inclusive, o gol da vitória. Flamengo 2-1 contra o Grêmio lá em Brasília. E aí o Flamengo volta ao Kleber Andrade na 23ª rodada do Brasileirão de 2016 para encarar a Ponte Preta. E foi um jogo difícil, que o Flamengo ganhou de 2-1, com gols dos criticados. Lembra dele? Gabriel Jamal. Rapaz, Gabriel Jamal e Fernandinho. Aí de novo marcando o golzinho dele aos 44 minutos do segundo tempo. E foi um lance aí meio chorado, difícil, gol difícil, mas aconteceu. E o último jogo em Cariacica foi outro jogo emocionante. Aliás, é um jogo que eu mais me lembro desses aí, dessa sequência aí do Campeonato Brasileiro, porque tem um outro jogo pela Copa Sul-Americana que eu lembro bastante também. No dia 25 de setembro de 2016, o Flamengo saiu perdendo para o Cruzeiro no segundo tempo, mas teve forças para virar aos 38 e aos 43 do segundo tempo, com gols de Guerreiro e Mancoejo. 2-1. Aliás, o gol do argentino foi um golaço, né? Ele recebe o cruzamento da esquerda e chuta de primeira de pé esquerdo no ângulo do goleiro Rafael do Cruzeiro, fazendo 2-1. E esse jogo aí, na verdade, o Flamengo era para ter ganho por mais, porque o Flamengo foi melhor que o Cruzeiro, mas aí a festa foi garantida para 13.780 pagantes nesse jogo contra o Cruzeiro. E foram mais de 14 mil também contra a Ponte Preta. Bom, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo ficou a 1 ponto do Palmeiras, 54-53, a 11 rodadas do fim. E a torcida do Flamengo só pensava no heptacampeonato, seja em faixas ou em gritos. Tanto que a torcida, foi naquele ano que a torcida começou a gritar o tal do cheirinho. Tô sentindo cheirinho de hepta, por aí vai. Era o último jogo do Flamengo no Kleber Andrade, onde o rubro-negro teve 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. 5 jogos, 5 vitórias, 8 gols marcados e 3 sofridos. Bom, e na Copa Sul-Americana, o Flamengo teve um jogo inesquecível também no Kleber Andrade, que foi: o Flamengo tinha perdido para o Figueirense por 4-2 lá em Santa Catarina, né? E eu me lembro de ter dito o seguinte: o Flamengo tá vivo na disputa, porque o Flamengo fez 1-0 naquele jogo, o Figueirense virou para 4-1 e o Flamengo descontou no finalzinho fazendo 4-2. Eu falei, o Flamengo tá vivo, apesar de ser difícil a situação, né? E aí o Rafael Silva faz 1-0 pro Figueirense e faz aquela comemoração, né? Tipo assim, acabou com o Flamengo, né? Acabou pro Flamengo. Só que tem que... O time do Flamengo estava inspiradíssimo naquela noite. E faz o gol de empate, é um golaço com o Everton Motorzinho. Aliás, é um gol raríssimo do Everton Motorzinho. Primeiro, por ele fazer um gol, que era uma coisa rara, né? O Everton Motorzinho era mais de jogador de velocidade, de criação, do que de propriamente fazer um gol. E segundo, que ele faz um gol de cobertura de pé direito. Então é um gol raríssimo, golaço do Everton Motorzinho. Depois, o segundo, a virada. Jorge, né? A defesa tenta desviar o cruzamento pelo lado direito, a defesa chega e corta, aí o Jorge recebe na entrada da área, dá um corte para dentro
e de pé esquerdo manda um chutaço no ângulo e faz Flamengo 2-1. E o terceiro gol é um gol de pura raça, de pura garra, de velocidade também do Fernandinho, que ganha na velocidade de toda a defesa do Figueirense e manda uma bomba lá no ângulo, fazendo o Flamengo 3-1, tá? E depois o Flamengo acaba sendo eliminado da mesma Copa Sul-Americana pro Palestino do Chile, né? No próprio Kleber Andrade. Mas, enfim, o Flamengo fez aí belíssimos jogos no Kleber Andrade. Nesse ano, o Flamengo já jogou no Kleber Andrade e empatou em 0-0 com o Madureira, um jogo fraquíssimo. Mas, enfim, o Flamengo tem ótimo aproveitamento no estádio. E o Flamengo vai contar aí com retornos importantes. Por exemplo, o do goleiro Matheus Cunha, que poucos contavam que ele pudesse retornar, mas o Matheus Cunha, aí retornando mais cedo do Marrocos, possivelmente será titular, porque o Marrocos aí passando por esse terremoto, né? O Brasil jogaria 2 vezes com o Marrocos, a seleção olímpica, né? Mas o segundo jogo foi cancelado por conta do que aconteceu lá em Marrocos. Tá bom, minha gente? Bom, você que está aqui no canal é inscrito? Não? Por favor, se inscreva na Potência Rubro-Negra. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos, tá bom? E, por favor, aumente aí o nosso engajamento, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã com mais do Mengão e falando mais aí sobre os preparativos para Flamengo e Atlético Paranaense.